que a gente fazer um julgamento, né, julgar uma coisa que não é. Um pouco diferente, quase parecido com calúnia. Calúnia é quando a gente fala alguma coisa de alguém e que não é verdadeiramente real. Eu falo de uma pessoa, aquela pessoa, eu olho a cara e falo, aquela pessoa deve ser uma pessoa mentirosa. E às vezes não é. Aí eu falo para todo mundo, está vendo? Aquela pessoa ali é assim, assim, assim. Ou quando a gente tem alguma diferença com algum companheiro nosso, então a gente descarrega de forma caluniosa. A gente fala mal daquela pessoa e muitas vezes até está no Evangelho, né? Você tem um círculo de amizade, você tem 10 amigos. Aí todo dia que você vai lá, cumprimenta todo mundo te cumprimenta. Aí algum que brigou com você começa a falar mal de você. Olha, cuidado com o João, que ele é assim, que ele é assado, né? Essa calúnia. Aí quando você chega no meio daquela turma, a turma já te olha de maneira diferente. Um ou outro que vai, não, eu conheço, eu sei que ele não é assim, eu convivo com ele. Mas aqueles que não estão convivendo conosco dia a dia, às vezes acreditam naquele outro companheiro. Então isso é calúnia. E injúria é quando essa calúnia ultrapassa até esse objetivo, que é a gente descarregar de uma forma caluniosa, né, mentindo, ofendendo uma outra pessoa e, na maioria das vezes, sabendo que não é. Mas a gente fala. Ou a gente acha que é, porque aconteceu alguma coisa com a gente, então como a gente sempre acha que está certo, então o outro é mau caráter porque não combinou, não compartilhou das nossas ideias, da nossa proposta. Então isso é caluniando. E injúria é muito parecido, né? A pessoa tenta de todas as formas mostrar que aquela pessoa não é aquilo que todo mundo pensava. E aí começa a criar artimanhas para que todo mundo, ou que a maioria, faça aquele mesmo julgamento que aquela pessoa está fazendo sobre a outra, ou sobre nós. Então, por isso que Jesus, sabendo que a gente ainda ia passar por isso, deixou bem claro, né, para que a gente orasse para aqueles que nos caluniam e nos perseguem. Porque todos nós vamos ter perseguidores e ainda, quem sabe, muitos de nós ainda estão perseguindo. Muitas vezes nós estamos perseguindo e achamos que não. Porque para defender o nosso ponto de vista, muitas vezes a gente comete injúria e comete calúnia, e a violência é uma consequência dessa injúria e da violência, porque a violência não é só essa violência física, porque tem essa questão da moral. Então muitas pessoas vão ter problemas por causa da nossa calúnia ou por causa da nossa injúria, porque vai levantar suspeita naqueles que não conhecem profundamente a nós. Então, por exemplo, a gente tem os filhos na escola, né? E aí, nós conhecemos os nossos filhos. E alguém fala que o nosso filho apronta muito na escola. E a gente faz um julgamento da forma que a gente vê os nossos filhos, e não na forma que ele é, muitas vezes. Então a gente julga de uma forma injuriosa, fora da verdade. Isso acontece muito hoje, né? Se um professor chamar a atenção de uma criança, a primeira coisa que faz é os pais processá-lo. E muitas vezes a gente sabe como são os nossos filhos e mesmo assim não praticamos a justiça. Nós o defendemos no erro, o que é muito ruim para ele, porque depois ele vai continuar errando. De outra forma, né, quando no meu tempo não tinha esse negócio de bullying, não. Né? Todo mundo tinha apelido. A pessoa negra era Negão, Carvão, né? Pelé, ou seja, o Pelé. O branco era branco e sério, transparente, né? O baixinho, eu por exemplo, era baixinho, nanico, pintor de rodapé,
tinha todos os adjetivos e nem por isso aconteceu nada. E quando o professor chamava a atenção, e às vezes até batia, quem é um pouco mais velho do que eu sabe disso, não poderia falar em casa, porque se a gente tomou uma bronca do professor, passou pela diretoria e o apanhou, alguma coisa a gente fez. E aí era pior, era melhor não falar nada. Mas era muito difícil não falar nada, porque a professora mandava alguém mandar um recado, né? Então você, quando chegava em casa, o recado já estava lá. Então às vezes eu apanhava dobrado, mas qual foi a sociedade que nós tivemos? E qual a sociedade que nós temos hoje? E o pior, qual a sociedade que nós vamos ter daqui a pouco? Pessoas injuriosas, caluniosas e violentas. Então essa questão da injúria e da violência ainda provavelmente vai predominar ou vai estar conosco por muito tempo. Por isso que a espiritualidade diz, a melhor maneira de educar é o exemplo. E muitas vezes nós estamos no carro, levando o filho para a escola, avançamos o sinal, subornamos o guarda, paramos em fila dupla, estacionamos no lugar proibido e queremos que na escola ele se eduque. Para que nunca ele cometa essa injúria, nunca ele minta, nunca ele seja desonesto, nunca ele seja violento. Então nós estamos na conta, muitos de nós, né? E quem já faz tudo direitinho, ou pelo menos tenta, né? Então muitas vezes a gente está na contramão. E tudo isso que muitas vezes nós passamos, essas injúrias, essas calúnias e violência, nada mais é para abrir os nossos olhos e também para que a gente esteja respondendo pelo que fizemos. Porque não tem nem vítima nenhuma inocente. Todo efeito tem uma causa. Então se nós ainda estamos passando por esse processo, e isso é quase que toda hora, né? A gente passa por isso no trabalho, passa por isso na sociedade, na rua, né? No trabalho é muito comum, né? Você está numa posição, ou aqui o de baixo fica com inveja da sua posição, ou quer a mesma posição, ou se sente no direito até de estar na sua posição, e aí ele comete um monte de calúnias, injúria, né? E até determinadas violências morais contra aquele que está numa posição melhor, para que a outro caia para ele subir. Mas tem aqueles que fazem o contrário, né? Vão estudar, vão se aperfeiçoar, se esforçam e fatalmente às vezes vão até ultrapassar o outro por pleno merecimento, dentro da ética e da moral. Mas quando nós somos o ofendido ou participamos desse processo contra nós, é lógico que a gente fica chateado, aborrecido, muitos de nós caímos em depressão, porque a gente valoriza mais quando alguém aponta o dedo para nós. Nós ficamos ofendidos. Isso chama-se apenas orgulho. Porque se a gente não fosse orgulhoso, a gente não se ofenderia com nada. Nenhuma violência nos abateria. Tem até uma história de Chico Xavier, que tinha um jornalista que toda semana fazia uma coluna criticando Chico Xavier. Que ele era charlatão, que aquele não existia, que quando a pessoa, as cartas que ele fazia, porque ele já conhecia a história da pessoa, né, que era tudo fraude. E passou assim vários anos. Até que saiu um caso que é muito conhecido, de uma carta de um filho isentando um amigo, né, que estava sendo acusado de assassiná-lo, e ele diz na carta então que foi um acidente, isentando. Então essa carta com a assinatura e tudo, e o pai e a mãe reconheceu até a letra, falou, não, isso aqui é a letra do meu filho e a assinatura dele. Aí como é que o juiz fala, não, mas como? Se ele está morto há 7, 8 anos, como é que eu vou botar isso nos autos? Não tem como, você é exonerado, né? Dizer que eu sou maluco. Aí o que ele fez? Ele pediu 3 avaliações em 3 lugares diferentes, até 2 fora do país, para examinar se a letra e a assinatura era realmente daquela pessoa que tinha morrido. Aí foi fácil, pegou os documentos, a letra,
várias escritas daquela pessoa, e foi comprovado que a letra, a assinatura eram legítimas. E aí, quando esse jornalista e o juiz absolveram o réu. Né? Acho que não existe história dessa na nossa história jurídica, acho que não existe. Só esse caso aí foi do Chico Xavier. Né? Então, o jornalista, quando viu aquilo e se inteirou mais, falou, poxa, eu estava enganado. E um amigo dele, do jornalista, falou, não falei, rapaz, é sério. Mas será que Chico Xavier me perdoa? Falou, claro, tenho certeza absoluta que ele vai te perdoar. Chico Xavier é fantástico. Aí foram lá. Aí chegou e falou, Chico Xavier é aquele jornalista que tem a coluna, que faz toda semana uma coluna sobre você. Ele, seu Chico, o senhor me arrependi, então o senhor me perdoa? Ele falou, não te falei que não ia me perdoar. Você nunca me ofendeu, isso era uma coisa que você achava, né? O ponto de vista seu, você é jornalista, não tinha nada demais você publicar. O que interessa é a minha consciência. Então, quando alguém fizer qualquer injúria, qualquer calúnia contra nós, nós sabemos o que nós somos. Ou se não sabemos, deveríamos saber. Porque o próprio Jesus fala, né? Para a gente se conhecer. A espiritualidade também nos alerta para isso. E o próprio Santo Agostinho nos recomenda que toda noite, antes da gente dormir, que a gente faça uma retrospectiva do dia. O que eu fiz, o que eu não fiz, onde que eu estou errando, onde que eu poderia ter acertado e deixei passar em branco, porque isso vai nos mostrando um caminho melhor. Santo Agostinho dá isso como exemplo, porque ele mesmo fazia isso. E olha onde ele chegou. Então todos nós podemos fazer isso. Quando a espiritualidade nos recomenda essa... Perdi o nome agora, não é reflexão, Não, quando você meditar. Quando fala para meditar, que é aconselhável a gente ganhar alguns minutos, 2, 3, 5 minutos meditando, não é para a gente entrar em zen, sair da terra, sair do corpo, não. Meditar é analisar aquilo que a gente está pensando, ou está fazendo, ou pretende fazer. É tirar, né? Sai da vigilância, de ficar olhando as coisas, tenta colocar a nossa mente num só objetivo, porque o nosso pensamento é fantástico, a gente pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai focar naquilo que a gente precisa investir, como se a gente fosse uma economista, e estamos com dinheiro, e aí eu vou fazer uma avaliação onde que seria melhor eu investir, quanto e como. Então a gente vai fazer essa avaliação moral e o que eu devo, como e quanto que eu devo investir na minha melhoria moral. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para combater as suas más inclinações. Então, se a gente não se esforçar, nós vamos perder uma grande oportunidade. E esses momentos onde a gente sofre a injúria, a calúnia, a violência, são nada mais, nada menos que as provas. Para a gente entender que aquilo que a gente fez ao nosso próximo, como é que doeu. Porque quando dói na gente, aí a gente tem certeza absoluta que dói. Por exemplo, se a gente nunca passou fome, a gente não consegue, por mais que o outro fale o que está sentindo, a gente não consegue ter 100% essa avaliação do que é passar fome. Uma pessoa que perde um ente querido, uma mãe, né, e que o filho desencarna. Fala, não, mas foi problema, não, está no plano espiritual, a morte não existe. Mas e quando é com você? Você sabe tudo isso, mas dói do mesmo jeito. Né? Então, a gente não tem essa possibilidade de avaliar enquanto não acontece com a gente. Quando acontece com a gente, aí a gente sabe como é que é. Né? Até pouco tempo atrás, tem aqueles que ainda falam isso, que depressão, isso é coisa
vou até usar um termo pejorativo, né? Ah, isso é frescura, isso é coisa banal. Mas quem passa por ela, quem passou, é que sabe como é que é difícil. E segundo os especialistas, é a doença do século. Por quê? O que será que é a doença do século? Os espiritismo explicam que é depressão. Depressão nada mais é que é medo. Medo da prova, porque nós temos projeto reencarnatório. Tudo está na nossa mente. Por isso que muitas vezes uma cartomante sabe o que vai acontecer na semana que vem, mês que vem. Pode até não acontecer, porque a gente tem um livre-arbítrio e podemos mudar. É uma questão de escolha. Mas a gente tem um projeto. Por isso que a gente tem um anjo guardião tentando nos ajudar para que a gente cumpra esse projeto. E dentro desse projeto, com certeza não tem só coisa boa não. Porque senão não precisaria a gente estar no planeta de provas de expansão. Então nós vamos passar por aborrecimentos, por calúnia, por injúrias e muitas vezes até a violência, até desencarnando de forma violenta por outro. E por que será que aconteceu isso? Porque, lembra o caso do John Webb, aquele que foi arrastado, né? Ele pode não ter pouco tempo até, né? Deu uma comunicação para tranquilizar os pais que aquilo foi um projeto e que demorou muito tempo ele ter coragem para fazer. Ele teve que se preparar muito tempo. O que ele fazia lá na época dos romanos, né? Ele pegava uma carroça, que tem para cavalos, amarrava as pessoas atrás e saía rodando pela aldeia, lá pelo vilarejo, pela cidade. E morrendo de rir, achando aquilo fantástico, maravilhoso, porque muita gente aplaudia, né? Aí imagina como é que nós éramos violentos há alguns séculos para trás. Então, para ver como é que melhorou. Hoje a maioria de nós, quando vê um ato desse, a gente se choca. Naquele tempo a gente aplaudia, achava bonito. Quem tinha o poder, né? E fazia aquilo e aplaudia. A gente ia para a arquibancada para ver cristão ser jogado para os leões. E vibrava, né? Então, para a gente ver que houve uma melhoria muito grande. Então, toda calúnia, toda violência, toda injúria, nada mais é uma maneira de a gente, então, responder por aquilo que a gente já fez, se não foi nessa vida, foi em outra, e aprender o que nós não devemos fazer. Por isso que Jesus fala claramente, fazer ao próximo, a espiritualidade insiste nisso, né? Como é que eu posso saber se eu estou fazendo o bem? Você gostaria que fizesse isso para você? Não. Então é isso que você não deve fazer para o próximo. Fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para você mesmo. Se eu não gosto de ser maltratado, é isso que eu não tenho que fazer com ninguém. Se eu não gosto de ser enganado, é exatamente isso que eu não devo fazer. Agora a gente vai dizer como é, da mesma forma que Paulo dizia, né? Porque o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Porque nós somos imperfeitos. Se algum de nós fosse perfeito, ou estaria assim numa missão como Jesus, que não é o caso de ninguém aqui, ou a gente estaria em outro planeta. Não precisaria nem encarnar. Se a gente fosse perfeito não precisa encarnar mais. Então, se a gente está encarnando, das duas, ou a gente veio com uma missão para ajudar uma grande coletividade ou a humanidade toda, como foi Jesus, ou a gente está em prova de expiação. Então é só fazer uma análise, né? Vai dar para a gente saber se a gente está em provas de expiações ou se está em missão. Muitos de nós falam assim, eu sei que eu tenho uma missão, mas não sei qual é, mas um dia Deus vai me mostrar. Sai na rua, você vai ver quantas missões tem para fazer. Crianças abandonadas, animais abandonados, mendigos, gente passando fome, gente maltratada. Essa é a missão, né? Quantas pessoas precisam apenas de não precisa nem ser 2 ouvidos, não, um ouvidinho só para escutar um desabafo. Isso, o atendimento fraterno na casa espírita é um dos melhores
e mais importante serviço combinado com a evangelização das crianças. Né? Porque a gente se acha forte, mas quando determinados problemas, a gente não consegue falar isso para o companheiro, nem para a companheira, nem para o filho e nem para a mãe. A gente só consegue falar isso para um estranho. Nem para o melhor amigo a gente não fala. É orgulho? A gente pode dizer que mais ou menos, mas muitas vezes é o medo de preocupar o outro. Eu já tenho uma preocupação, estava jogando uma preocupação para aquele que me quer bem, então a gente vai engolindo aquilo, chega uma hora que explode. Isso também leva à depressão. Né? Esse medo de contagiar aquele mal-estar, aquela mal-estar moral que nós estamos passando, sentimental ou psicológico, para aquelas pessoas que gostam da gente. Quantas vezes uma mãe chora sozinha? Vamos deixar os filhos ver. E até o pai, né? Diz que um homem não chora, mas... O que é espírito? O espírito é homem ou é mulher? Olha, é homem, não está mulher. Não é estar, não é. Nós sabemos, né, como espírita, pelo tudo que traz a doutrina, o evangelho principalmente, e orientações outras de vários espíritos, Santo Agostinho, Emmanuel, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Leon Denis, André Luiz. Eu sou fã do André Luiz, né? O André Luiz não é muito delicado como o Emmanuel e como outros não, já fala curto e grosso, então qualquer um entende. Então, com todo esse cabedal, né, com todas essas informações, depoimentos, orientações, então a gente já tem um caminho, né, pelo menos um rascunho de caminho, porque quem vai torná-lo realidade é cada um de nós. A gente está achando, até que diz, né, Jesus vai voltar. Às vezes pode ver escrito por aí. Jesus nunca foi, está conosco sempre. Desde que nós fomos criados, ou até antes disso, já estava conosco. O problema é a gente ficar com Ele. Essa que é a nossa luta, a nossa tarefa e a nossa missão. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai ao Pai através dele. Aqui para nós não tem outro. Então é esse evangelho que nós temos que estudar. E vai chegar um momento que todas as religiões vão estar com essa mesma proposta, né? De tirar todas as parafernálias de coisas que a gente coloca na cabeça, coloca nas religiões, porque o importante é a melhoria moral. Não é estar aqui, ou estar na católica, ou estar na outra, porque o evangelho, a espiritualidade é bem clara como Kardec pergunta. Não é a religião que salva, é a nossa conduta. Tanto é que tem pessoas que falam que nem acreditam em Deus e têm a conduta, às vezes, muito melhor do que a nossa, do ponto de vista ético, moral e caridoso. Então, nós temos uma companheira lá que ela fala assim, eu estudo, meu marido pratica. O marido não vai, deixa ela aí, mas não vai. Não entra naquela espírito, não entra numa igreja, não entra em nada. Né? Mas ele é paciente, ele se preocupa com os outros. E eu que estudo, venho, passo todo dia na casa do espírito, leio o evangelho, faço estudo disso, daquilo, perco a paciência, né? Muitas vezes nem reparo quem está do meu lado precisando. Porque às vezes tem pessoas do nosso lado precisando, a gente não repara. Porque a gente pensa em 50 coisas e não consegue ver as coisas. E por isso que muitas pessoas têm depressão. Porque nós fugimos muitas vezes da realidade e quando a realidade aparece a gente fica meio assustado com ela. É provas e expiações. Esse planeta não é de férias, né? Não quer dizer que a gente não possa se divertir, ter alegria, que isso é bom para o espírito, né? A gente precisa ter, agora o governo está fazendo até uma campanha, começou há pouco tempo, as pessoas almoçarem junto, jantarem junto, porque isso é muito bom para a saúde. A maioria das famílias não faz mais isso. Um trabalha para lá, outro trabalha para cá, né?
para a gente ter 2 carros, 3 carros, 2 casas, 5 casas, casa no campo, casa na praia. Chico Xavier falou uma vez o seguinte: quando a gente tem casa na praia, casa no campo, sítio não sei aonde, nós somos um simples caseiro. Eu vejo lá em Rio do Azul, tem pessoa que tem casa em Rio do Azul, mora em Brasília, imagina, né? Agora até ficou um pouco mais fácil, mas aí ele só pode vir uma vez por ano, quando tira férias. Aí a casa fica lá, toda fechada. Quando ele chega, aí a casa está toda mofada, a torneira não funciona, a descarga está enguiçada, a cisterna está suja, né? Aí ele vai limpar aquilo tudo, consertar chuveiro. Quando ele deixa a casa em ordem, está na hora de ir embora. É um caseiro, né? O Chico Xavier matou charada. Bom, então nós vamos ver o cabeçalho desse capítulo aqui, né? Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Quer dizer, ele diz que qualquer ofensa ao nosso irmão, a gente será colocado ao juízo. E falar raca era um costume naquela época, que a pessoa falava esse nome, né? E olhava para o lado e ainda cuspia no chão. Quando ele não gostava da pessoa, achava aquela pessoa de má vida. E louco, essa pessoa é louca. Só de falar isso, quer dizer, para ficar mais abrangente, qualquer coisa, qualquer ofensa, qualquer calúnia, qualquer injúria que a gente faça contra o outro, nós vamos responder. É o que está escrito aqui. Não vou nem ler o capítulo inteiro, porque mais ou menos isso que nós estamos falando em cima desse capítulo. Então tudo que a gente fizer vai responder. A lei de causa e efeito, não tem jeito. Então se a gente está recebendo isso hoje, ofensa, calúnia, até violência, é porque nós somos julgados. Não é que é um tribunal lá falar, né? Eu pensava quando era garoto, como é que Deus consegue anotar tudo de todo mundo? Olha quanta gente, porque aquela ideia, né, de um senhor muito velho, experiente, hoje até não seria muito difícil botar um chips em cada um, né? Quando quer lá, vai lá, João mesmo lá, pega a ficha dele todinha. Mas naquele tempo era manuscrito, era sempre muito difícil. Eu pensava, e muitas vezes muitos de nós temos ainda essa ideia, né? Que aí vai naquele semelhante Deus, né? Nós somos a semelhança de Deus. Então Deus é um ser humano, só que muito mais antigo, muito mais experiente. Então, graças também ao Espiritismo, desmistifica isso e coloca como Deus algo muito mais gigantesco que a gente não... Quem é que pode definir Deus aqui? Nem os espíritos superiores definiram, né? Quando Kardec pergunta, o que é Deus? Ele perguntou quem é? Que é Deus? A causa primária de todas as coisas. Por enquanto, só. Mais para frente ele fez outra pergunta, o que é espírito? O que é espírito? Olha que somos nós, hein? Nós somos espírito. O que é espírito? É o ser inteligente do universo. Por enquanto, é só. Se nós não sabemos nem o que nós somos ainda, imagina saber o que é Deus. Eu sou um espírito, mas eu sei como é que fabrica um espírito, ou como é que faz um espírito. Como é que é? Na gente já tem uma vaga ideia, né? Começa de um princípio inteligente. Mas o que é princípio inteligente? Isso só Deus sabe. Por enquanto, nós vamos saber. Com certeza Jesus sabe. Nós vamos saber um dia. Então não adianta querer ensinar química ou física para o aluno que está entrando agora no jardim da infância, porque é pura perda de tempo. Então nós vamos progredindo intelectualmente e moralmente. E se a gente fosse enquadrando, quanto mais cedo possível, dentro dessa lei de Deus, de amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo a si mesmo, pronto. Olha que coisa mais... se a gente fizesse isso, entendesse bem isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, não precisava mais nada disso.
né? Amar a Deus com todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Pronto. Não precisava nem evangelho, nem livro dos Espíritos, nem Bíblia, nem Alcorão, nada. Quantos livros deve ter a doutrina espírita? Livro espírita mesmo. Só de Chico Xavier quase 500. Então imagina quantos. Como é que a gente não consegue ainda botar isso aqui em prática? Coisa tão simples, né? Jesus resumiu num mandamento só: amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. Mas eu amo o meu próximo. A minha filha, meu filho, vou te contar. Ninguém nem toque, nem pense em falar mal deles, que aí eu fico muito bravo. Mas isso é amor. O amor que Jesus fala é o outro. Até tem aquela palavra: quem é meu próximo? Né? Tem um que pergunta: quem é meu próximo? Aí ele conta sempre aquela história, né? Conta até do assalto, né? Vinha uma pessoa caminhando, tem 3 ladrões, assalta aquela pessoa, bate nele, ele fica jogado no chão, né? Aí passa 2 religiosos, o sacerdote e o levita, e finge que não vê, que é o que muitas vezes a gente faz, né? Alguém caído lá, alguém precisando, finge que não vê. Até um parente mesmo: o teu cunhado está aí, deixa eu pular a janela e sair pelos fundos, vai nem pedir dinheiro emprestado, né? De foge do cunhado. E aquele que não era religioso, o samaritano, que era considerado de má vida só porque não tinha nenhuma religião, não ficava lá na frente do templo, lá não ficava com livro, nem em templo nenhum, foi o que socorreu. Aí Jesus pergunta: tá vendo? Quem é que foi o caridoso? Quem é que cuidou do irmão, né? E aí vai continuar a conversa como? Né? Se fosse hoje para a gente, ia continuar a conversa como? De jeito nenhum. No livro Conduta Espírita, eu acho muito interessante todo espírita ler pelo menos um recado desse por dia. Ele vai falar da nossa conduta, né? Isso aqui é um livro de conduta mesmo, né? Na sociedade, como que a gente deve se comportar, uma receitinha para a gente se comportar, para que a gente consiga ir se enquadrando nesse processo aí de amar ao próximo. Desistir de somente aparentar propósito de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outro. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Então ele fala para a gente: o que adianta a gente participar de evangelização, né, de palestra, de estudo, seja qual for a religião, e na prática a gente não faz nenhum esforço para essa mudança moral. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais da sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente por meio da boa reputação e da honradez que lhe sobram o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Então, mesmo que o outro lá tenha outra religião, que tenha isso ou aquilo, não cabe a nós, né, ficar debochando ou nem julgando ninguém. Mas, se perguntar para nós qual é a nossa religião, a minha religião é espírita. Ah, mas essa religião é disso ou daquilo. Bom, segundo o seu entendimento, mas eu sou. Respeito a sua e você tem o entendimento que quiser, né? Porque o que interessa é o nosso caráter, é a nossa proposta de melhora, independente da religião. Libertar-se das injunções sociais que funcionem em detrimento da fé, que professa a desapegar-se dos desculpismos sistemáticos com que a pessoa, para que possa a pessoa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Quer dizer, isso tem muito, né? Tem aqueles clubezinhos, né? Que tem muita vida social, muita, tipo assim, partido político, muita que discute as coisas de interesse pessoal, sem nenhuma proposta, né, edificante, como ele diz aqui, né? Aí você se acomoda naquilo: eu não tenho tempo para fazer nada para os outros, porque eu tenho as minhas reuniões lá para jogar baralho, para jogar dominó, para discutir política, para discutir isso, e vai ficando. Você
perde aquela encarnação. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Kardec: qual o objetivo da reencarnação? Os Espíritos respondem: a gente reencarna para melhorar, para aprender coisas novas, para se aperfeiçoar e reparar aquilo que a gente fez de errado. Tá? Porque Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente também justo. Nós ainda não temos essa justiça racional como Deus tem. Muitas vezes a gente interpreta assim: Deus não está castigando. Não. É uma maneira de corrigir, que a gente só vai aprender quando doer. Quem fala assim: tem um calo lá, mas calo não dói. Pisa nele, né? Quando você tem peso, você doe. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Eu não vou lá porque lá tem pessoas assim, tem pessoas assadas, então eu não posso me misturar, né? Eu já estou numa casta um pouco mais avançada. Eu sou espírita, que vão pensar de mim se eu ver lá? Se a gente não tem nada para fazer lá, não vai. Mas se você recebe uma proposta, um requerimento, um pedido para ir ajudar, e você tem condições, não interessa, desde que você vá para ajudar. É como acontece, né? Tem pessoas que trabalham com pessoas cometeram crimes, abusos, né? A própria Fundação Joana de Anjos faz isso. Alguém já ouviu falar da Fundação Joana de Anjos, lá em Rio das Ostras? Né? Ela tem um projeto que chama Amanhecer, que são pessoas que são encaminhadas pela Justiça, tanto do Estado como da Federal, né? Tem pessoas que receberam penas, algumas até com problemas um pouco mais complicados, e que, graças a Deus, a direção da Fundação Joana de Anjos não teve medo. Tem uma instituição que não tem medo de receber, né? Porque tem muito, você vai pegar pessoas mais ou menos, mas vai pegar pessoas, às vezes, com um desequilíbrio muito acentuado. Então, colocou dia específico na semana para poder ajudar essas pessoas da melhor maneira possível, com um trabalho psicológico, com atividades, né, e oficinas, para que aquela pessoa possa se sentir bem, perceber que ela não é todo mundo que coloca uma barreira para que ela se recupere, e a gente tem visto que muitos saem completamente diferentes. Tem alguns que até continuam sendo voluntários, mesmo depois de ter cumprido o tempo que o juiz determinou, né? E muita coisa lá foi feita com mão de obra desses próprios apenados. E tem outros que trabalham com outros processos até mais complicados. Em junção alguma, considerar ultrapassada ou ridícula as práticas religiosas naturais do Espiritismo, como meditar, orar ou pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Porque já tem uma corrente dizendo que a doutrina espírita é antiga, está ultrapassada, que tem que mudar isso, que tem que mudar aquilo. Está aí, ó. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. O que nós vamos receber de novo, de informações novas, certamente não é a questão muito moral, não. É a questão científica. Por exemplo, o que é espírito? Tem tudo aquilo que o espírito precisa fazer para chegar a ser bom, a ser perfeito. Agora, o que é o espírito? Isso é a parte científica da doutrina, que é religião, filosofia e ciência. O que é perispírito? O perispírito tem alguma coisa a ver com a moralidade? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Né? Porque o que a gente vê, na realidade o que o médium vê, o que o vidente vê, não é o espírito, é o perispírito.
Kardec pergunta, o espírito tem forma? Não sei, há de ter. Que cor que é o espírito? Tem cor? Há de ter, mas eu não sei. Aí André Luiz começa a explicar, né, através de André Luiz, Kardec recebeu poucas informações sobre perispírito. Hoje tem livros específicos explicando o que é perispírito. É o envoltório do espírito que interliga a matéria e o espírito. Sem o perispírito, o espírito não conseguiria fazer isso e também não conseguiria passar a informação do ambiente para o espírito. Quer dizer, seria uma matéria inerte. Mas essas condições podem mudar? Pode, de acordo com a nossa moral. Quando a gente entender perfeitamente o que é o espírito, o que a gente perispírito, o que a gente faz com ele, a gente vai acabar com todas as doenças. Porque é aí que está impregnado todos os nossos pensamentos, atos, tudo que a gente faz, a gente modifica esse elemento. E que tem livros específicos, perispírito e suas modelações, analogia do perispírito e outros, né? Quando a medicina descobrir isso, começar a investir nisso, o que é o passe? Né? Algumas pessoas aqui vão tomar passe. O passe atua direto no perispírito, que é uma matéria que pode ser influenciada pelo pensamento. Essa matéria aqui não influencia pelo pensamento, não. Precisa influenciar o perispírito para que ele modifique essa matéria. Então, se eu tenho aqui algum mal e eu tomo um passe, o passe, essa radiação fluídica, com a ajuda da espiritualidade, modifica minhas condições perispirituais e aí vai modificar depois, às vezes até quase que imediatamente, a matéria física. Mas se não tiver o perispírito, tiver só a matéria física lá, você pode dar passe, pode fazer o que você quiser, que vai apodrecer, vai desintegrar, não tem jeito. Né? Então, a nossa moralidade, quando a gente for totalmente moralizado, não vai ter doença. Aí muita gente pode falar, mas como é que Chico Xavier tinha tanto problema? Boa pergunta, né? Poxa, então não vale a pena, porque chega o ponto que Chico Xavier chegou, o cara ficou doente a vida toda. Mas acontece, nós tivemos outras reencarnações. Quando a gente está bem, quando a gente está com dinheiro, é que a gente pode pagar a dívida. Quando a gente não tem, só vai fazendo dívida, só pegando dinheiro emprestado, né? Paga uma, fica devendo outra. Mas quando a gente tem toda essa bagagem moral, aí eu venho, depuro todo esse perispírito, aí na próxima, acabou, não precisa mais ter doença, não precisa pagar mais nada. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração, a lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Porque muitas vezes para nós é uma derrota. A pessoa foi derrotada, mas na realidade é a vitória. Se a gente estivesse lá e visse Jesus ser crucificado, falar, como é que não? Então não deve ser Jesus, porque como é que foi crucificado? Se ele fosse tudo isso, ninguém ia conseguir crucificá-lo. E se ele quisesse, não seria mesmo, né? Mas aquilo, todas as passagens de Jesus, toda a sua vida, é exemplo que nós temos que ser crucificados para salvar o espírito. Né? Então nós vamos sofrer injúrias, calúnias, violência, tramas, assassinato, tudo quanto é coisa, para salvar o espírito. Quer dizer, a gente vai responder por aquilo que fez. Embora Jesus não teria nada para responder, mas foi assim uma maneira de exemplificar, porque a gente só, igual também, né? Só acredita vendo. Se ele falasse tudo isso, olha, assim como está escrito hoje, quantos de nós acreditam em tudo que está escrito nos livros dos Espíritos? Tem gente que não acredita nem em Espírito, né? Porque pode se comunicar, isso que é o média fraudador, né? Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos com respeito à bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Então, às vezes a gente, conforme a aparência, a gente para conversar, a gente cumprimenta. O outro lá que está com uma aparência muito ruim, a gente, né, não atende. Bom, não deixa de entrar na casa espírita, porque você viu, a roupa toda rasgada, todo sujo, né, está cheirando mal.
E às vezes foi um filho nosso, um pai, uma mãe. Tem uma história também, né? 3 dirigentes de casa espírita fazem uma bela palestra, atendimento fraterno, tal, e são os 3 caminhando pela rua. Aliás, tinham participado até de uma reunião mediúnica e a mentora da casa, né, dá uma orientações sobre a importância da casa, da caridade que está fazendo, deles, né? Eles continuem trabalhando na caridade, que é isso mesmo. Aí os 3 saem, já um pouco tarde da noite, vão passando por um lugar e encontram com a senhora, né? Noite meia fria, tudo assim, sem agasalho. Aí eles param, ela pede: olha, eu estou sem lugar para ficar, está meio frio, sem recurso nenhum. Alguém de vocês podia me hospedar na sua casa? Aí eu falei: olha, eu não posso, porque a minha mulher sabe que é meio ciumenta. Aí o outro: também não posso, porque não tem lugar adequado, não seria muito bom. Aí eu não posso, porque eu sou espírita, né, a senhora, a pessoa mais ou menos da minha idade, o que vão pensar, tal. Mas aí um olhou para o outro e falou: ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos R$5 cada um, ali tem uma pousada, a senhora se hospeda ali, não só passa a noite hoje. Ah, tá, muito obrigado, meu filho. Foi. Aí os 3 foram andando, chegaram em casa, daqui a pouco um ligou para o outro, né? Consciência pesou. Ó, estou preocupada com aquela moça. Eu também, vamos ver, vamos lá na pousada, né? Logo cedo a gente acorda e já vai lá. Aí 5 horas da manhã todo mundo pulou da cama e falou lá na pousada, entrou aqui uma pessoa assim, mal vestida. Não entrou nenhuma mulher essa noite não. Eles ficaram super preocupados. Caramba, o que será que aconteceu? Parece que a gente viu ela entrar. Quando chegou na outra reunião mediúnica, a mentora da casa se apresentou. Ó, meus filhos, vocês têm que estudar um pouco mais sobre caridade, porque na semana passada era exatamente eu que fui ver com vocês para ver como é que vocês estão em caridade. Vocês estão falando muito bem sobre caridade, está muito perfeito, as palestras são muito boas, mas precisa trabalhar um pouquinho mais a prática, né? Então a gente pode passar por essa prova. Então cuidado quando a gente... É mais complicado, porque fala em público, né? Muita gente fala: não, eu não tenho toda essa capacidade ainda de ser palestrante. Mas quem que tem? Divaldo, Raul Teixeira, né? Aquele outro Haroldo Dutra, tem caras aí fantásticos, né? Agora o João Lendo pode ser. Tem um irmão que fala assim: eu não sou palestrante. Não, na hora que você está dando palestra não foge não. Na hora que você está dando palestra é palestrante. Toma cuidado com o que você fala e principalmente você está falando primeiro para você, porque antes de eu falar tudo isso eu tenho que estudar tudo isso, tive que ler sei lá quantas vezes, reler e conhecer o que eu estou falando. Pode ser até que tenha alguma coisa errada, mas é da forma que eu conheço, né? Não é da forma talvez que o espírito superior conheça. Depois cada um vai lá investigar, tem um capítulo aqui, vai ver, né? Provavelmente eu não falei tudo, ou até falei alguma coisa equivocada, mas é do jeito que eu sei. Então, nessa hora nós somos palestrantes. E hoje, por coincidência, eu recebi uma mensagem muito bonita, quase todo dia eu recebo, né? Mensagem muito boa. Pelo Espírito Meimei, psicografada por Francisco Canto Xavier, no livro Pai Nosso, no capítulo 6, o silêncio. Então, toda vez que a gente sofrer essa injúria, calúnia, todas essas maldades que falam contra nós, primeiro a gente sabe que não tem que falar dos outros. E nem de nós mesmos. Muitas vezes a gente fala: eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente se coloca para baixo. Né? Eu não quero ser mais isso, eu não quero ser mais aquilo, eu quero ser uma pessoa melhor. Então vamos lá. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Estamos conversando sobre isso agora, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar retrucando, zangado, querendo
dar o troco, porque aí a gente vai ser igual aquele que nos feriu, cometeu o mesmo. Se a gente já pagou, para que a gente vai cometer o mesmo erro? Tem um amigo meu que não é espírita não, mas ele fala assim: com o ignorante não se discute, se ora por ele. Uma grande verdade. Não é espírita, não tem religião nenhuma, é um dos também que não tem muito, né? Pelo menos não sei que ele tem. Então é isso, a gente recebeu aquela ofensa, aquela crítica, aquela violência moral, até física, é melhor a gente ficar quieto. Chico Xavier, quantas violências, quantas calúnias e quanta injúria não sofreu? Chamado de charlatão, tinha no jornal toda semana, pensou toda semana uma crítica, né? Será que nós iremos suportar? Então, essa dica aqui de Meimei, né? Silêncio, porque o tempo vai falar por tudo. O Jorge falou isso para mim agora, né? A pessoa fez alguma coisa, deixa que o próprio tempo, né, vai resolver. Enquanto que se você se zangar, se você desanimar, então, tudo que nos acontece é trabalhar em dobro, para que a gente não faça mais aquilo que a gente sofreu, né, e que continue trabalhando, como diz o Espírito, agora não lembro o nome, que a gente reencarna para servir e não para ser servido. O próprio Jesus falou isso, né? Quando lavou os pés dos apóstolos: mestre, nós é que temos que lavar os seus pés. Não, eu vim aqui para servir e não para ser servido. Muito obrigado pela confiança, pela oportunidade, e que todos nós possamos silenciar, né, nesses momentos que trabalham contra as nossas propostas, contra o nosso... Qualquer coisa que faça, a gente possa ter o silêncio, mas trabalhar sempre, né? Benefício nosso e naquele que a gente possa ajudar. Se a gente puder ajudar já vale a pena. Muito obrigado.